Você conhece a profissão de biblioteconomia? Essa área está se transformando e nesse episódio a gente vai apresentar um pouquinho desse universo para você. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, profissões, e hoje a gente está com um episódio especial. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e hoje nós estamos com a Fabiola, que é bibliotecária por formação. Fabiola, se apresenta para o pessoal. Olá, sou Fabiola Vizentin, bibliotecária, e estou super feliz de vir aqui falar um pouco sobre a minha profissão, falar sobre as minhas experiências profissionais. Estou super animada porque é meu primeiro podcast. Eu também fiquei super feliz que você aceitou o nosso convite. E é verdade, isso que eu ia te falar, que honra de ser a primeira. Eu espero que você curta a experiência, é super gostoso gravar podcast e eu quero aproveitar para te parabenizar, porque afinal de contas o mês de março é mês do bibliotecário, então parabéns pelo seu dia. E por isso que a gente achou importante trazer um pouquinho dessa profissão, né? Como eu comentei no início do episódio, está se transformando. A gente hoje, né, quando fala de mundo digital, de tecnologias e pensa em bibliotecário, a gente acredita que são mundos muito diferentes e eles têm uma correlação muito forte. Então eu queria começar assim, vamos começar pelo princípio, né? Quem não conhece ainda a profissão, o que faz um bibliotecário e que palavra, né, difícil. Se eu falar errado ao longo desse episódio, já deixo um disclaimer aqui que biblioteconomia é uma palavra difícil, viu? Normalmente, quando a pessoa conhece a biblioteconomia, a palavra enrosca um pouco. É normal. E obrigada pelo parabéns aí esse mês, né, o mês nosso de aniversário da biblioteconomia. E eu estou super feliz aí para falar um pouco da profissão. Então, o que faz um bibliotecário, né? Então, as principais competências de uma pessoa formada em biblioteconomia, que é uma graduação, né? A biblioteconomia ela é uma graduação, estão relacionadas à organização e padronização das informações. Você vai tratar as informações, sejam físicas, sejam digitais, e sempre com foco de recuperar a informação, de você dar acesso ao usuário dessa informação que você está guardando, que você está tratando, que você está preservando. E aqui eu queria dar um destaque de 2 pontos importantes da biblioteconomia, que eu vou falar várias vezes ao longo do podcast, vocês vão ver que sempre eu vou acabar trazendo esses pontos, que é o tratamento da informação, que é a parte técnica, vamos dizer assim, da biblioteconomia. Os professores brincam que é o núcleo duro da biblioteconomia, então a gente aprende no curso técnicas para tratar a informação, e a questão do foco do usuário, né? Então, a biblioteconomia ela também tem uma parte muito humanista, né? Você colocar o usuário no centro de tudo. Então, tudo que a gente faz na biblioteconomia é para atender o usuário. Então, são 2 pontos da biblioteconomia que são bem frequentes nas atividades e nos conhecimentos que a gente aprende no curso. Que legal. E quando você fala assim de protagonizar o usuário, de controlar a informação, né, de ajustar a informação para essa pessoa, eu fico pensando muito na biblioteca física. Me comenta um pouquinho que áreas assim práticas de atuação que as pessoas têm ao longo da formação e até falando um pouquinho da sua jornada, né? Como que você começou na área, porque a gente vai ao longo do episódio falar um pouquinho de toda essa trajetória, mas como que foi esse início? Então, vamos lá. A biblioteconomia, as áreas tradicionais da biblioteconomia, os locais tradicionais que o bibliotecário trabalha, estão sempre relacionadas à educação e à cultura, né? Então, o bibliotecário ele está presente, eu falo no organograma, né, da instituição, geralmente de bibliotecas, centros de documentação, centros de memória, centros também que a gente pode pensar nos centros culturais. Então, esses locais são os locais tradicionais do bibliotecário, né? Inclusive, a bibliotecário é uma profissão regulamentada, então as bibliotecas sempre têm que ter um bibliotecário responsável. E aqui eu queria dar um pouco de destaque das bibliotecas, falar um pouco sobre as bibliotecas, apesar que depois a gente vai entrar um pouco na parte de tecnologia também, mas eu vou falar um pouco das áreas mais tradicionais. Eu queria falar um pouco dos tipos de biblioteca, né? Então, a gente, quando pensa em biblioteca, a gente pensa normalmente num tipo de biblioteca, né? A biblioteca que empresta livros, que empresta materiais, mas cada biblioteca tem a sua função, tem os seus objetivos, e
dependendo de onde a pessoa for trabalhar, ela vai ter tarefas, atividades mais específicas. Então, por exemplo, existem as bibliotecas escolares, né? As bibliotecas escolares, elas têm um foco muito forte no incentivo à leitura. Então, como que eu faço, né, a criança ou adolescente se interessar aí pela leitura, seja de livros técnicos ou de literatura? A literatura é muito importante para nós, né, porque a literatura, através da literatura, eu sempre falava isso para os alunos, mesmo da graduação, quando eu trabalhava em biblioteca universitária, é na literatura que você vai desenvolver criatividade, inovação, entender o outro, empatia, cultura, é sempre pelo livro de literatura, né? E essa área de atuação é a mais conhecida, né, por todos, né? Acho que a que está mais visível, tem mais acesso. As bibliotecas escolares, né? E a biblioteca escolar, geralmente, nela você tem ações culturais, você tem sarau, você tem clube do livro, então tem sempre essa função de incentivo à leitura. Além disso, geralmente também as bibliotecas escolares, elas têm muito vínculo com o curso pedagógico, então fala bastante com a coordenação pedagógica do curso, a biblioteca acaba também trazendo atividades relacionadas com o que o aluno está vendo na sala de aula. Tem um movimento bem interessante das bibliotecas escolares, não só no Brasil como no mundo, do combate à fake news, no sentido de ensinar os alunos, né, os adolescentes, as crianças, quando receber uma mensagem, conseguir entender se aquela notícia tem ou não um olhar, isso aqui, será que é verdade? Deixa eu pesquisar um pouco mais. Porque isso a gente sempre teve nas bibliotecas, né? Quando você insere um material na biblioteca, você tem essa preocupação se a fonte é confiável, questão de direitos autorais, quem é o autor, é publicitária esse texto. Então, a gente sempre teve essa preocupação e as bibliotecas estão ensinando. A gente tem até um nome de letramento informacional, né? Eles estão ensinando, é um movimento mesmo mundial. Além disso, tem as universitárias, como eu falei para vocês, eu já trabalhei em universitária. Então, a universitária ela tem um foco muito mais na pesquisa, no apoio da produção acadêmica, então ajudar quem está fazendo mestrado, doutorado, trabalho de conclusão, a ter acesso às bases científicas internacionais, você vai saber o que há de mais moderno naquele assunto para poder aproveitar nos seus trabalhos. Você tem as bibliotecas de preservação de obras raras, que aí já é um outro foco, né? O bibliotecário vai estar muito preocupado com a questão de restauro, preservação, temperatura ambiente, né? Ele já tem um outro olhar no material, ele já não empresta tanto, é mais um material para consulta local. Se você for consultar, né, todo mundo consulta, quem consulta com EPI, então ele já tem outros conhecimentos que ele tem que desenvolver, né? Tem as bibliotecas públicas e comunitárias, que acho que também é outra bem tradicional, como as bibliotecas escolares, como vocês comentaram, que aí sim, todas emprestam, né, tirando a de obras raras, mas as bibliotecas mais focadas, comunitárias e públicas, elas têm a questão do empréstimo um foco muito importante, porque o livro ainda é caro, né, no Brasil. Então, muitas pessoas só têm acesso àquele conhecimento através das bibliotecas públicas. É lá que ele vai ter o acesso aos materiais, acesso a computadores, muitas vezes eles vão utilizar o computador da biblioteca pública comunitária, acesso a informações de órgãos públicos, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de saber como que eu faço para tirar uma segunda via do RG, às vezes para a gente parece tão óbvio, né, mas para as pessoas nem sempre, então geralmente elas vão no balcão das bibliotecas perguntar, ter acesso a informações públicas. Então a biblioteca pública comunitária, ela tem essa questão social, a questão da cidadania também muito forte, e tem as bibliotecas corporativas, que eu também já trabalhei, que elas são mais focadas em gestão de conhecimento, em guardar o conhecimento que a empresa está produzindo, memória. Aí tem até uma parceria com o pessoal de RH, normalmente a gente tem bastante foco com o pessoal de RH, essa questão da gestão do conhecimento. A gente tem também nessas bibliotecas o foco da pesquisa, que nem como tem nas universitárias, a gente tem também nessas especializadas corporativas. Por exemplo, eu trabalhei num escritório jurídico, eu fiz estágio, e lá a gente ajudava levantamento de legislação para ajudar nos casos, levantamento de jurisprudência, então a gente ajuda bastante na pesquisa, porque a gente sabe aonde pesquisar e onde é confiável, levantamento de monitoramento de mercado, os famosos clippings que as bibliotecas fazem. Então, assim, mesmo na área tradicional, você tem N caminhos para seguir e cada um você vai se especializando num assunto, numa função, né? Muito bacana, Fabiola. Dá para perceber que é uma ramificação muito grande, né? Que dá para seguir vários caminhos. E aí, nós ficamos muito curiosas porque você entrou para a área de tecnologia.
Então, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, como que você chegou onde você está, como você transformou a sua carreira e fez essa transição, né? Que acabou sendo uma transição. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho onde que o bibliotecário hoje eu vejo trabalhando com tecnologia, e aí eu conto um pouco a história, que é um pouco longa a história da transição, né? Hoje, no mercado de tecnologia, você tem bibliotecários trabalhando, por exemplo, com UX, porque tem essa questão do usuário, né? A gente estuda lá na graduação a questão do foco no usuário, então toda essa área de UX Writing, UX Research, UX Design, você tem bibliotecários trabalhando. Claro que nessa área de tecnologia, você acaba depois aprimorando os seus conhecimentos. Só o que você aprende na graduação realmente não é o suficiente. Mas você já vem com uma bagagem da graduação, conhecimento que você consegue aplicar na tecnologia. Então, aí você vai aprendendo, né, fazendo outros cursos e se aprimorando. Acho que em todas as áreas, não só em biblioteconomia, acho que a gente tem que estudar o resto da vida. Verdade. Mas tem o pessoal com UX, então tem também o pessoal com Product Owner, né, que é aquela pessoa que faz a ponte do produto com o consumidor, então também tem essa questão do foco do usuário. E tem bibliotecários trabalhando com a parte mais técnica dentro da tecnologia, que até é um dos pontos que eu levanto, depois eu vou explicar essa passagem, que é a questão do bibliotecário na inteligência artificial. Então tem bibliotecários hoje trabalhando com inteligência artificial, muitos trabalhando com bot, né? Então, no bot tem essa questão tanto do usuário, né? Porque, na verdade, quando uma pessoa está indo conversar com o bot, né? Seja escrito ou falado, ele quer recuperar uma informação, né? Então, é mais ou menos o que ele faz quando ele chega lá no balcão de atendimento, né? Verdade. Então, tem bibliotecários fazendo esse caminho, né? Esse desenho da conversa, é o mesmo fluxo, do bot. Né? É o mesmo fluxo, né? A gente, se você pensar friamente, é o mesmo fluxo, né? Só que aí você vai ter as ferramentas da tecnologia para desenvolver essa conversa que lá no balcão eu fazia ali no tete-a-tete, vamos dizer assim, né? Na linguagem mais informal lá. E aí você tem também bibliotecários ajudando no enriquecimento dos dados, na padronização dos dados que vão alimentar a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, né? O famoso machine learning que se fala, né? Porque quando você padroniza as informações que vão dar entrada na inteligência artificial, você melhora a entrada dos dados, consequentemente você melhora a saída, a resposta da inteligência artificial. Então, todas essas técnicas que a gente aprende para enriquecer o dado, padronizar o dado, você consegue utilizar dentro da inteligência. Então, tem bibliotecários, por exemplo, trabalhando em marketplaces, porque o marketplace ele tem um problema na questão da padronização, né? O que é um marketplace? É um local, uma plataforma onde várias pessoas que fornecem produtos entram na plataforma e colocam lá à disposição. E só que várias pessoas colocam os mesmos produtos, né? E aí não tem muito uma padronização. Por exemplo, uma marca de um refrigerante, né? A mesma marca de refrigerante você pode escrever de várias maneiras diferentes. Vamos supor, vou fazer uma propaganda, não estou recebendo nada, mas, por exemplo, Coca-Cola. Um pode pôr Coca-Cola, outro pode pôr só Coca, outro Coca-Cola, enfim, entra de maneiras diferentes. Isso para recuperar, tanto para recuperar na busca do usuário final, né? Quanto para alimentar a inteligência, para depois ela poder fazer recomendações, isso dificulta muito. Que é o mesmo princípio da biblioteca, se você for pensar. Para você achar um livro, você tem que ter alguma padronização, porque assim, para a pessoa que não está nesse mundo, eu vou dar um exemplo para a pessoa que o usuário vai com certeza reconhecer. Você vai, por exemplo, no Mercado Livre e você vai procurar meia calça. Você vai ter várias meias calças de vários tamanhos, de várias cores, e se isso não está catalogado de uma forma que você consiga buscar, você vai colocar meia e vai achar de repente meia para tênis. Não, mas você quer uma meia calça. E quando a gente fala de grande volume de dados, né, que o machine learning precisa, a área de dados precisa, está falando não é uma tabela de Excel com dados, é um mundo de dados. Então, se aquilo não está padronizado e organizado, depois você não encontra nada. E a mesma coisa numa biblioteca, né? A biblioteca tem que ter alguma ordem, ou por autor, ou o título do livro, ou a data que saiu aquele livro, alguma organização. E é uma coisa que, assim, antes de falar com você, eu de verdade nunca tinha feito essa conexão, mas faz todo sentido, porque quando eu falo de volume de dados, precisa ter alguém ali para organizar. E eu queria te fazer uma pergunta, que assim, você está falando um pouquinho da sua atuação e da atuação de um bibliotecário dentro da área de dados. Mas como que você fez a ponte, né, para chegar até essa área? Teve algum estalo que você falou, nossa, essa área tem conexão com isso? Porque você explicando faz todo sentido. Mas de onde que veio esse insight? Então, vamos lá. Em 2019, eu li um estudo de Oxford, depois a gente pode até deixar o link com vocês. Verdade, podemos. No podcast, porque cada um faz
a busca com a sua profissão lá, mas é um estudo de Oxford que 3 autores, eles fizeram alguns critérios, eles definiram alguns critérios, e aí eles pegaram uma série de profissões, e a partir desses critérios eles chegaram numa probabilidade de que essa profissão possa ser substituída por uma automatização, por uma robótica, pela inteligência artificial, quanto que essa profissão está correndo um risco de ser substituída. E eu li em 2019, o estudo é um pouco mais antigo, é de 2013, e quando eu li que tinha lá a probabilidade das profissões relacionadas à biblioteconomia, então o bibliotecário tinha lá em torno de 65% de substituição, e o técnico, os assistentes de biblioteconomia, 95%. Então, quando eu li, assim, eu falei, nossa, não pode ser, né? Porque aí você começa, até um dos pontos que eu sempre falo nas lives que eu participo, eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, eu olhei assim, comecei a fazer umas contas, eu falei, nossa, gente, ainda tem um tempo aí para me aposentar, essa conta não vai fechar se esse estudo aqui se ser correto, né? Como é que eu vou chegar até a minha aposentadoria aí leva ainda uns 20 anos, então como é que eu faço, né? E aí eu me interessei, comecei a ler mais sobre o assunto, porque eu falei, vamos entender melhor como que funciona, né, essa questão da inteligência artificial, essa questão da automatização, e conforme eu ia lendo, sempre os textos falavam muito da questão que essas tecnologias precisam de dado, precisam de informação, precisam de conhecimento, que é algo que desde o primeiro dia de aula da graduação você fala na biblioteconomia. O tempo todo a gente está trabalhando com dado, informação e conhecimento. Claro que as bibliotecas, elas usam ainda, vamos dizer assim, um small data, né? Ainda não é um big data, mas o insumo é o mesmo. E aí eu comecei a pensar, se o insumo é o mesmo, então as técnicas de biblioteconomia pode ser que eu consiga aplicar dentro dessas novas tecnologias. E aí eu entraria no processo, né, no desenvolvimento dessas tecnologias, e com isso eu teria emprego, pelo menos até me aposentar, que acho que vai ser uma eterna corrida, né? A gente correndo e a tecnologia vindo atrás. E foi assim que eu comecei. Então, eu comecei a estudar, eu ia muito em meetups da áreas de tecnologia, quando não tinha ainda a pandemia, né? Tinham muitos meetups, então eu comecei a ir nos meetups de tecnologia, hoje são as lives, né? Comecei a estudar sobre o assunto sozinha, também fiz alguns cursos livres, fiz um curso, por exemplo, de chatbot, eu comecei a conversar mesmo com o pessoal de tecnologia, entender, aí eu falava, vocês usam, que nem a gente tem na nossa área, na parte técnica, técnicas que é o taxonomia, o tesauro, e eu falava, vocês usam isso na tecnologia? Geralmente eles não conhecem, né, o pessoal de tecnologia, mas o que é isso? Aí eu explicava, não, dá sim, dá para usar aqui. Então, assim, eu fui meio que entendendo e descobrindo aí como que eu conseguiria aplicar os meus conhecimentos na tecnologia. E até teve uma pergunta que você fez, né, da dificuldade aí de entrar na área de tecnologia, né, uma das questões aí que você fez um pouco antes. Eu acho que a primeira dificuldade foi essa, eu consegui linkar tudo, né, relacionar tudo. Mas, assim, eu tive uma bagagem muito grande na área de biblioteconomia, isso eu também falo que me ajudou bastante, né, porque a gente pensa um pouco assim que na biblioteca você não usa tecnologia em nenhum momento, muito pelo contrário, nas bibliotecas o tempo todo você está usando tecnologia, né? Seja nos livros digitais, no próprio catálogo da biblioteca, na hora de fazer as pesquisas nas bases. Então, eu comecei a estagiar em 2003 na área de biblioteconomia. Então, eu mudei um ano que eu mudei para a área de tecnologia. Então, a minha carreira toda foi nas áreas tradicionais. Então, acho que essa bagagem também me ajudou a começar a fazer esses links. Então, essa foi a primeira dificuldade, linkar tudo, né? Depois, convencer as pessoas que olha, gente, tem a ver, viu? Tem a ver, olha só, né? Tanto o pessoal da minha área, como o pessoal de tecnologia. E até eu criei um grupo no LinkedIn, o IABiblioBR, e esse grupo faz um pouco essa função, tem uns 2 anos esse grupo, ele faz essa função um pouco de, primeiro, divulgar para dentro da própria área, então a gente publica muito lá artigos, vagas que tem relação com, que une um pouco, às vezes não está escrito lá bibliotecário, não vai estar, né, porque a biblioteconomia, como eu falei, ela está muito vinculada na área da educação, na área cultural, na área de tecnologia você não tem o cargo de biblioteconomia, mas aí você vai lendo a descrição, tem muito a ver, às vezes não está 100% igual, a gente não tem tudo aquilo, mas uma boa parte da biblioteconomia dos conhecimentos com outros nomes,
estão lá. Então, a gente divulga a vaga, a gente faz no grupo, tanto trazer para o pessoal da área esses conhecimentos, como também a gente organiza lives para trazer para o pessoal de fora da biblioteconomia entender como a gente poderia estar ajudando nessas áreas de tecnologia. Inclusive, o grupo, ele tem mais de 1.000 integrantes hoje, mas não são todos bibliotecários, é um grupo super multidisciplinar. Então, tem pessoal de RH que às vezes entra lá para divulgar a vaga. O poder da comunidade, né? De você ver várias pessoas se ajudando e traçando ali outras possibilidades. Isso eu vi muito na tecnologia. A comunidade é muito ativo nas tecnologias. Aí eu falei, se funciona lá, vai funcionar em Bíblia também. Eu achei muito legal, Fabiola, o que você trouxe da sua história, porque você identificou um desconforto, né? Que era a questão da extinção, talvez, ali da sua área de formação, você procurou possibilidades e você fez processos ali de transição, porque você identificou esse problema, você foi atrás do que você poderia utilizar de todo o conhecimento que você já tinha adquirido, né, de toda a sua carreira, como você poderia pegar tudo aquilo que agregou para você todo esse tempo de carreira para poder aplicar, aonde você poderia aplicar. E você identificou essa possibilidade na tecnologia e gerou ali uma comunidade que, como você mesmo falou, né, não só pessoas que são bibliotecárias, mas também o RH, porque o RH também não tem conhecimento, né, de como encontrar vocês, como localizar, como fazer essa divulgação, né? E isso fortalece ainda mais as oportunidades que podem vir mais para frente. E aí eu queria te perguntar se você identifica que agora as empresas estão começando a olhar mais para bibliotecários, para esse curso de biblioteconomia, o quanto pode agregar para as empresas. Eu acredito que sim. Assim, hoje eu vejo mais vagas. Não vou dizer assim que são muitas assim que vêm, por exemplo, às vezes eu vejo de design de conversação de bot. Aí tem lá, né, várias áreas e biblioteconomia e afins, né? Geralmente eles põem assim, né? Hoje eu vejo mais em marketplaces também. Eu conheço muitos bibliotecários em grandes plataformas de marketplaces, tem geralmente uma equipe, 4, 5 lá trabalhando, mas eu acho que é um pouco o que você falou mesmo, é aos poucos, né, o que eu faço, eu já falei em outras lives, o que eu faço, às vezes quando eu vejo essas vagas que tem muito a ver com a área, eu entro em contato com quem está divulgando, e aí eu falo, olha, a gente tem um grupo, aí explico, né, qual é a proposta do grupo, de relacionar biblioteconomia e tecnologia, inteligência artificial. E a vaga tem muito a ver. Você quer colocar lá no grupo? Às vezes nem é só gente de RH, mas tem pessoas que às vezes é coordenador da área de tecnologia, né? E aí eu falo, eu posso pôr, ou se você quiser entrar, é um grupo multidisciplinar, e tem realmente pessoas de todas as áreas, tem pessoa de comunicação, de linguística, de ciência de dados, é bem amplo, porque conforme a gente vai fazendo as lives de assuntos diversos, né, tem a ver com biblioteconomia, vai captando pessoas de outras áreas, né? A gente vai deixar linkado o grupo, mas você comentando da comunidade, a gente também foi assistir, foi por ali mais ou menos que a gente acabou se conhecendo. Eu vejo que é um trabalho que você faz de orientação, de conscientização, quase que um awareness, sabe? Olha, gente, tem uma área aqui que está se transformando, né? A gente vai até, quando a gente falar de biblioteconomia, acho que não precisa mais se falar de extinção, e sim de transformação, né? Então, está havendo uma transformação dentro dessa área, só que as pessoas não sabem disso, né? Então, eu achei muito bacana você dividir, primeiro, para todo mundo que está ouvindo, independente da área, de você ficar atento quais são os próximos passos da sua área, então pegar estudos realmente fortes, então Oxford, existem consultorias que fazem pesquisa, que avaliam o mercado, que falam como que vão ser os próximos 20 anos, então isso é super importante você estar em contato independente da sua carreira, mas esse link, por isso que eu perguntei como que foi o insight, então você viu um estudo, fala, poxa, estou percebendo que nos próximos 20 anos a minha área, ela está dizendo aqui que vão haver poucos postos de trabalho, e você começar a olhar para o mercado, e como a Bruna falou e falou super bem, não também descartando tudo que você fez, poxa, são 13 anos de história, então a gente tem 2 episódios aqui sobre transição de carreira, a professora
professora Luciana, que é especialista em transição, tem esse episódio, tem com a Carol Pires também, que ela veio da área de comunicação, ela trabalhava na Globo e foi trabalhar em área de pessoas. E qual que é o pulo do gato? É você olhar para a sua área e ver quais áreas que existem correlação, porque você também não precisa descartar tudo que você fez, né? Então, eu acho que esse episódio ele é duplamente importante, primeiro para trazer a transformação da área da biblioteconomia, mas também trazer a sua história, Fabi, de, olha, o que você está fazendo hoje, se você está vendo que de repente nos próximos 30 anos a relevância vai diminuir, ou às vezes você não está feliz, você quer fazer outra coisa, então que áreas que você pode relacionar? Então, eu convido todo mundo a conhecer o seu grupo, porque realmente é um trabalho de comunidade, de chamar atenção e marcar mesmo, e às vezes orientar. Às vezes a pessoa do RH ela não faz esse link, às vezes nem conhece essa formação, e só a gente que passa pela grade mesmo, a gente conhece profundamente, né, o que faz. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, do seu dia a dia hoje, já que você já tá ali, eu não vou considerar uma transição, para mim é uma área ali que sempre existiu na biblioteconomia, a gente que não sabia dela. E você falou muito de dados, de inteligência artificial, mas de uma maneira mais prática. O que você faz no dia a dia hoje como bibliotecária dentro da área de tecnologia? Então, quando eu comecei, assim, como eu falei para vocês, tem um ano, né, que eu realmente não estou mais trabalhando nos locais tradicionais de biblioteconomia, eu aplico a biblioteconomia, mas em outros locais. Foi interessante porque eu fiquei 6 meses numa empresa, na área de marketplaces, inclusive, né, justamente nessa parte de padronização dos dados, e foi interessante porque a oportunidade veio através do coordenador que trabalhava, né, a pessoa responsável pela coordenação do cadastro na empresa. Ele conheceu o grupo e a partir do grupo que veio o convite para poder, né, se eu tinha interesse de participar do processo seletivo que eles estavam abrindo na empresa. Então, assim, foi também, como eu falei, essa parte do próprio, assim, acabou chegando por nós, no caso, né, a mim, através aí do grupo. Aí eu fiquei 6 meses nessa empresa e abriu uma outra oportunidade. Hoje eu trabalho numa instituição financeira e eu estou numa área bem específica. Dá para dar uma aula um outro dia, contar o que seria. Mas hoje eu estou trabalhando com ontologia, que é também um assunto bem, bem novo, principalmente aqui no Brasil. Ele é muito vinculado ainda na área acadêmica. Lá fora já tem mais aplicação. Aqui no Brasil ainda está um pouco na área acadêmica, mas eu fui convidada porque eles estão desenvolvendo essa área nessa instituição. Ontologia, ela tem a ver com a biblioteconomia, porque na ontologia você representa o conhecimento. É uma técnica que você diz como tudo está relacionado, né? Então, por exemplo, na instituição financeira, qual a relação do cliente com a instituição financeira, com a conta corrente? Então, você tem que classificar, organizar todas essas informações. Então, eles estão desenvolvendo essa área lá, né, de mapear todo esse conhecimento, e isso tem relação com as técnicas que a gente aprende dentro de biblioteconomia. Então, hoje eu estou na parte de dados, né, na arquitetura de dados. Então, mapear todo esse conhecimento da instituição para aplicar dentro da arquitetura, para você modelar melhor os dados, né? Então, tem a ver com os dois, e é uma área nova. Esse também veio através, um pouco que você falou, de ver o movimento dos mercados lá fora, e a ontologia não é nova, né? Na verdade, a ontologia ela surge lá com os filósofos lá de Aristóteles, mas agora que ela está sendo aplicada na tecnologia e principalmente lá fora. Então, aqui no Brasil ainda está começando, e como é uma área que eu vi que tem relação com a biblioteconomia e a tecnologia, eu comecei a estudar também, e aí abriu também essa oportunidade lá. Que legal. E aí eu queria te fazer a pergunta assim para quem tá. Eu acho que se a pessoa tá ouvindo esse episódio até agora, você tava na dúvida de querer ser inserido nessa área, com certeza com a sua história, provavelmente você vai inspirar muitas pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, que sugestão, que dica você dá para quem tem vontade de entrar na área? Você acredita que, por exemplo, para entrar na área existe um perfil? Eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que vem nessa série de Foco na Profissão, às vezes para a gente até desmistificar ou às vezes reforçar. Tem algum perfil que você fala, nossa, é importante que a pessoa goste disso, que ela acredite que isso é importante, assim, meio de valores, não no sentido de perfil técnico, mas que sugestão você dá para quem tem vontade de entrar nessa área? Então, assim, é engraçado, porque sempre o pessoal associa que quem entrou na biblioteconomia gosta de ler,
Eu acho isso muito... Esse é clássico. Verdade. Quem já trabalhou em biblioteca, sempre me chegam para mim e perguntam, você leu tudo que tem aqui? É clássica, essa é a clássica, como eu estou procurando aquele livro da capa azul, também é clássica de biblioteca. Na verdade, a gente lê o livro, mas a gente não lê no sentido tradicional, a gente lê alguns trechos do livro, né, o sumário, a gente lê o resumo, a vida do autor, o que ele estuda, para você poder classificar um livro, né, que a gente chama de indexar, definir o assunto do livro. Mas, além da questão da leitura e da organização, né, as pessoas falam, também tem que ser organizado. Na verdade, eu sempre fui organizada, então não foi a biblioteconomia que deixou eu uma pessoa organizada. Mas além desses dois clássicos, né, de gostar de ler e ser organizado, na verdade, o que eu acho que é muito importante é ser curioso, né, então a curiosidade eu acho que é algo bem importante dentro da biblioteconomia, principalmente para quem vai fazer pesquisa, quem vai para a área de pesquisa. Às vezes chegam no balcão de atendimento, por exemplo, da biblioteca e fazem, eu preciso de um material sobre esse assunto. Às vezes você não tem ideia do que seria esse assunto. E aí você tem que começar a pesquisar e ir atrás. Então a curiosidade eu acho muito importante, até para ver tendências, né, como a gente falou, para fazer estudo de mercado, que muitas vezes o bibliotecário ajuda, e até na informação, né, um pouco da fala de vocês, né, na verdade a profissão de biblioteconomia está mudando porque a informação está mudando, né, aonde você busca informação está o tempo todo, como as pessoas estão buscando, como elas estão armazenando. Então, se a informação muda, automaticamente a nossa profissão acaba mudando também, né? Adaptando o que a gente já utilizava lá na época dos pergaminhos. Se a gente parar para pensar, existe bibliotecário desde que o mundo tem informação escrita de alguma forma, né? Não pode não ser chamado de bibliotecário, mas quando estava lá colocando lá no pergaminho, alguém armazenava na biblioteca de Alexandria, alguém armazenava essa informação lá. Não pode não ser o nome bibliotecário, mas tinha alguém responsável por isso lá. Então, essa questão da curiosidade, empatia, acho que também é algo bem importante, você se posicionar, né, se colocar no lugar do outro para atender melhor o usuário. Como que o meu usuário buscaria essa informação? Então, isso é importante. Se você for para uma parte mais técnica, aí realmente, o núcleo duro da biblioteconomia, como diz os professores, eu acho que a questão de ser um pouco mais metódico, isso sim, porque você vai o tempo todo trabalhar com padrões, com regras, com classificação, e isso acho que também é um pouco importante. Aí, às vezes, parece, né, não dizendo que tem que ser, né, aquela imagem tradicional da bibliotecária, né, de óculos, né, pedindo silêncio na biblioteca, mas assim, essa questão da preocupação com a padronização, de ser um pouco mais método, metódico, né? Metódico no sentido de método, né? Isso, que você vai seguir algumas regras e tem que seguir, porque senão você não consegue padronizar. Então, acho que isso seriam, assim, alguns perfis que eu acho bem importante aí. O que eu queria só comentar um pouco, acho que vocês falaram em algum momento, né, de dica para quem vai entrar, né, para quem vai escolher essa profissão. O que eu falo sempre, também em outras lives que eu participei, que às vezes o pessoal fala, né, a grade curricular de biblioteconomia podia ser mais tecnológica, né, essa questão da tecnologia, mas assim, as grades curriculares demoram um pouco, né, para serem atualizadas. Demoram isso é bastante, inevitável. Né? Não acompanham o mercado. Não tem como, né, tem todo um processo e o mercado está alterando o tempo todo. O pessoal até de publicidade, eu ouvi o podcast do pessoal de publicidade, eles falaram também isso, né, dessa dificuldade de acompanhar. Então, o que eu falo sempre para quem está começando e às vezes vem conversar comigo, eu falo assim, a biblioteconomia, ela vai te dar a base, né? A base é a mesma, né? E você entendendo como funciona a base, né? Como que funciona os métodos que a gente aplicava lá tradicionalmente, quando não tinha ainda a tecnologia, era nas fichinhas, né? As fichinhas das bibliotecas. Se você entender a lógica, né? Como que funciona, a ideia, depois você consegue aplicar em qualquer outra situação. E isso eu falaria para mim, quando se eu estivesse começando hoje, e eu falo para eles também, né? Não se apega tanto à ferramenta, né? Você tem que pensar na ideia, porque aí depois você aplica na estrutura, e aí você tem um mundo de possibilidades de aplicação,
que eu tive que fazer isso agora, quando eu fiz essa ligação aí em 2019, quando eu comecei a estudar. Mas se você já começa a olhar isso desde o início, eu acho que aí você já está muito à frente e aí você tem possibilidades de atuação ao infinito aí, né? Então é isso que eu falo sempre e é isso que eu queria deixar um pouco aí de mensagem aí para o pessoal que está ouvindo, que está começando, ou como eu, que já tem uma bagagem em biblioteconomia e quer trabalhar um pouco mais focado em tecnologia, adapta e vê essa ligação, né? Como que tudo se estruturava lá na fichinha, e você vai conseguir fazer as adaptações necessárias, mesmo não tendo isso na grade curricular, né? Tenho certeza que se tiver alguém aqui, que se tivesse alguém com dúvida ouvindo esse episódio, chegando aqui no final já não teria mais dúvidas. Já teria tudo bem claro e bem fácil ali para seguir os primeiros passos e também já compreendendo como dar os primeiros passos no mercado mesmo, né? Não só na graduação, mas no mercado de trabalho. E quebrar também o paradigma de que a profissão de bibliotecário vai acabar. Não vai acabar, não vai se transformar. Então, se você tinha o desejo de inserir nessa carreira, e se você conhece alguém que tem vontade de se inserir nessa carreira, eu recomendo que você compartilhe esse episódio. A gente vai deixar linkado tanto o estudo quanto o grupo, mas eu queria que você deixasse as suas redes sociais, Fabíola, onde que as pessoas te encontram, e é claro, já te agradecer novamente, assim, eu acho que foi um dos episódios mais especiais, uma aula realmente, tanto de profissão, de como se manter relevante, e você tem uma didática que é fácil da gente conseguir visualizar, mesmo sendo uma área tão técnica. Então, de verdade, quero agradecer muito o seu tempo, e é claro, a possibilidade de você dividir todo esse conteúdo com a gente. O pessoal pode te encontrar, você tem Instagram, LinkedIn, onde que você tá? Ixi, eu só tenho LinkedIn. Até eu ouvi, como eu falei, os episódios anteriores, aí todo mundo falava, não, eu só não tenho LinkedIn. Eu falei, gente, só eu sou o contrário. Não, tamo junto. Porque eles falavam, eu tenho Twitter, tenho Instagram, eu ouvi os episódios, né? Quando vocês me convidaram, eu falei, deixa eu ouvir os episódios anteriores, conhecer também. Bibliotecário não tem jeito, sempre pesquisa, né? A gente é inevitável. E aí eu falei, nossa, eu sou o contrário, né? Então, vocês me acham no LinkedIn, pode ir lá no LinkedIn, que é fácil, Fabíola Vizentim, só tem eu tô sempre lá. Vocês podem me procurar, mandar mensagem, convite, a gente conversa, sou super aberta, eu adoro conversar. Fui de balcão de atendimento muito tempo, de biblioteca, então esse contato com as pessoas eu adoro. E eu também queria agradecer, porque quando veio o convite eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de falar da profissão para fora, né, para pessoas que não são da área, ou que estão estudando e têm interesse, então é uma oportunidade única, né, de compartilhar, fico muito feliz. E realmente não vai acabar as bibliotecas, muito pelo contrário, quanto mais digital, mais informação, mais vai precisar das técnicas de biblioteconomia, sem dúvida nenhuma. Não precisamos ficar com medo, né? Não vai acabar, fiquem tranquilos. Fabíola, eu também queria te agradecer muito, aprendi muito com você. Acho que todos os pontos que você trouxe também nos fizeram ter uma visão diferente de mercado e da área. Assim, nós somos de RH e não tínhamos essa visão tão ampla, né? Então, muito obrigada de verdade. Acho que contribuiu com muitas pessoas. E com certeza, quem quiser também entrar no seu grupo, como que é o nome no LinkedIn? É IA Biblio BR. IA Perfeito. De Inteligência Artificial, Biblio, né? Biblioteconomia BR. E a gente tem o canal no YouTube com as lives também. Inclusive, lá a gente fala mais de ontologia, para quem acha Vou deixar linkado, aí. Porque é muito bom. Gente, os vídeos do YouTube são excelentes. Para quem, assim, quer se aprofundar mais dos temas, tem vídeos lá excelentes. A gente vai deixar tudo linkadinho aqui. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho. Eu também tô lá no LinkedIn, como você, Fabíola. A gente tem o Instagram para falar que, assim, a gente é um pouquinho mais moderno. Mas é LinkedIn, né? E eu tô no LinkedIn como Alessandra Falsarella. E eu também estou no LinkedIn, quem quiser me encontrar, estou como Bruna Santana Garcia, assim como a Lê, como a Fabíola também é LinkedIn, não tem jeito. E assim, quero agradecer demais e de verdade, podem procurá-la, né? A gente se conheceu pelo LinkedIn, quando a gente fala que dentro das ferramentas, não importa qual a ferramenta, Instagram, LinkedIn, TikTok também deve ser assim, Twitter, é que a gente não tá lá, mas assim, você sempre pode criar conexões e eu realmente sinto que, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente,
a gente acabou criando uma conexão, a gente realmente quis mostrar para o nosso universo aqui profissões diferentes, sair um pouco do óbvio, e realmente foi um episódio muito especial que a gente aprendi pra caramba, e com certeza o pessoal que tá ouvindo aí conhecer um pouquinho mais da sua profissão. E de novo quero agradecer, gente. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.